Real Madrid contra Real Valladolid, na verdade Valladolid contra Real Madrid, líder do campeonato espanhol, o Real Madrid, lanterna do campeonato espanhol, o Valladolid, o Real Madrid com um retrospecto bastante positivo contra o time de Pucela, que ainda é do Ronaldo Fenômeno, tudo indica que ele estará no estádio, inclusive, nesse sábado para acompanhar a partida, um Real Madrid que chega depois de bons resultados para enfrentar o Valladolid. O Real Madrid teve a derrota para o Barcelona no El Clássico, mas depois dali venceu os 3 jogos de uma forma consecutiva, né? A última vitória foi na Champions contra o Salzburgo. Nos últimos 2 jogos, o Real Madrid fez 9 gols. É verdade que enfrentou times de uma categoria inferior, o que vai ser o caso do Valladolid, porque neste momento o time está na lanterna do Campeonato Espanhol. O jogo do Campeonato Espanhol, essa 21ª rodada, vai ser o último sem o Vinícius Júnior em La Liga, ele que cumpre a suspensão do cartão vermelho recebido no jogo contra o Valência, não esteve na última rodada e não estará nessa também. No último jogo pelo Campeonato Espanhol, o Ancelotti também não contou com o Luka Modric, que está de volta para esse jogo, e o Lucas Vázquez, que perdeu por suspensão o último jogo da Champions, está de volta também para esse jogo. Então o Ancelotti recupera alguns jogadores, no caso do Campeonato Espanhol, o Modric, no caso do último jogo, o Lucas Vázquez, mas segue sem contar com Eduardo Camavinga, que a gente viu hoje na prévia da partida, treinando de forma separada, com bola, ou seja, ele vai trabalhando nessa recuperação da última lesão muscular do meio-campista francês, e não vai ter os jogadores de lesão de longa duração, que são Carvajal e Militão. Portanto, para esse jogo, o Ancelotti não terá Vinícius, não terá Carvajal e Militão, e não terá Eduardo Camavinga. Também está fora da lista de relacionados o Vallejo, que tem uma lesão, mas não é um jogador que conta para o técnico Carlo Ancelotti. O Real Madrid precisando vencer para se manter na liderança do Campeonato Espanhol, porque o time de Carlo Ancelotti tem uma vantagem para cima do Atlético de Madrid, mas é uma vantagem que o time precisa pontuar contra o Valladolid para manter essa vantagem, e o Ancelotti foi bem claro na entrevista coletiva na prévia do jogo, dizendo que o único objetivo é vencer para se manter na liderança do Campeonato Espanhol. Um Carlo Ancelotti que na entrevista coletiva falou muito sobre o Vinícius Júnior, porque depois das informações que têm saído nas últimas semanas, a gente pode dizer assim, em relação a uma possível proposta que a Arábia Saudita pode fazer pelo jogador, o Vinícius se transformou, apesar de não entrar em campo neste domingo, neste sábado, o grande protagonista da entrevista coletiva. O Ancelotti disse que o Vini está muito feliz e que a informação que ele tem é que ele quer fazer história no Real Madrid, assim como todo mundo que está no clube. A imprensa da Espanha insistiu muito na pergunta e o Ancelotti sempre falou a mesma coisa, de que o Vinícius está feliz no Real Madrid e de que a informação que ele tem é de que ele quer fazer história no clube. Mas a verdade é que o Real Madrid não terá o Vinícius para esse jogo, a gente não vai ver a sequência do trio de ataque, o quarteto, se a gente contar o Bellingham, depois de uma muito boa atuação dos 4, na verdade, contra o Salzburgo. Não tendo o Vinícius, muito provavelmente quem entra no ataque do Real Madrid deve ser o Brahim Dias. Um Real Madrid que vai ter, com toda certeza, Kylian Mbappé, que atravessa um grandíssimo momento, são 5 gols nos últimos 4 jogos do Mbappé, e vai ter o jogador que no setor ofensivo talvez vive o seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid, que é o Rodrigo. São 8 gols e 3 assistências nos últimos 9 jogos do Rodrigo em campo, se eu não me engano. É um recorte muito positivo de um jogador que o Ancelotti elogiou na entrevista coletiva prévia ao jogo e disse que a diferença que ele está vendo no Rodrigo é que ele está conseguindo manter a continuidade nos números, que afinal de contas é muito importante para um atacante. Porque o Rodrigo tem uma influência muito grande dentro do jogo do Real Madrid, mas não estava conseguindo ter essa continuidade em relação a números, né? Gols e assistências, que no final das contas, estatisticamente, conta muito, principalmente para os atacantes. Então, além de ter a influência no jogo, ele está conseguindo ter a continuidade nos números, o que é muito importante. O último jogo contra o Salzburgo foi o Rodrigo que fez o Real Madrid entrar no jogo, depois o Mbappé marcou, o Vinícius marcou 2 gols, e agora contra o Valladolid tem tudo para ser um jogo muito bom para os atacantes do Real Madrid de novo, porque o Valladolid é um time que sofre muitos gols e o Real Madrid está numa dinâmica muito positiva de conseguir fazer o seu ataque fluir. Com o Mbappé, com o Rodrigo,
com Bellingham e, claro, com o Brahim Dias entrando muito provavelmente no lugar do Vinícius. Então a gente pode ver ainda mais um jogo para os atacantes do Real Madrid brilharem, no caso do Rodrigo, além de brilharem em relação ao jogo, também na questão numérica, que é muito importante, como dizia o Ancelotti, pros atacantes. Quem vai jogar nesse jogo do Real Madrid contra o Real Valladolid? Tudo indica que teremos Courtois no gol, Lucas Vázquez deve voltar para a lateral direita, ele que não fez os últimos bons jogos com o Real Madrid, parte da torcida criticando bastante o Lucas Vázquez, principalmente depois do último jogo, no qual o Fede Valverde saiu do meio de campo e foi para a lateral. O Fede Valverde também foi um dos jogadores que a imprensa questionou o Ancelotti em relação a ele, e a resposta do Ancelotti é bem interessante na questão de que, para ele, o Valverde é o jogador mais completo do futebol hoje. Que ele pode jogar em todas as posições, inclusive o Ancelotti disse, eu não sei dizer em qual que ele joga melhor, para mim ele é muito bom lateral, e disse, olha, ele pode jogar inclusive de zagueiro. A gente, quando fala do Valverde, geralmente traz essa informação, que ele já atuou em praticamente todas as posições do campo, a não ser na zaga e no gol, né? Porque ele já foi extremo direito, ele é meio-campista, não primeiro volante, meio-campista, e já jogou no meio-campo, já foi primeiro volante, e já jogou na lateral. Então só falta zaga e gol pro Fede Valverde, mas segundo o Ancelotti, ele está capacitado para jogar em absolutamente todas as posições. O Valverde é um jogador de extrema confiança do Ancelotti, né? O jogador que mais partidas disputou, ele e o Rüdiger são os jogadores com mais minutos em campo com o Real Madrid nessa temporada. E no jogo contra o Valladolid, ele deve voltar pro meio de campo. Então o Real Madrid deve jogar com Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita. Na lateral esquerda tem uma briga ali entre Mendy e Fran Garcia, mais ou menos nesse início de ano eles têm repartido os minutos, um pouco joga um pouco joga outro. Até o Fran Garcia jogou mais do que o Mendy. O Mendy jogou no último jogo de Champions, vamos ver qual é que vai ser a escolha do Ancelotti. Na dupla de zaga deve continuar sendo Rüdiger e Raul Asensio, que está se consolidando aí, um zagueiro jogando como zagueiro, e o Tchouaméni deve entrar no meio de campo, ele que não foi titular no jogo da Liga dos Campeões. O Ancelotti colocou o Ceballos para jogar ali, que tem jogado muito bem. E contra o Valladolid talvez seria interessante manter o Ceballos, porque é um jogador que contra um time que não vai te atacar tanto ou com tanta qualidade, ele pode criar ainda mais ofensivamente. Mas tudo indica que o Ancelotti vai voltar a dar minutos para o Tchouaméni, que foi o jogador, sem nenhuma dúvida, depois do El Clássico, mais criticado pelo torcedor do Real Madrid. Então, repito, Courtois, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Mendy, dupla de zaga, Rüdiger e Marco Asensio, eu sempre falo, Raul Asensio. No meio de campo, Tchouaméni, junto com o Fede Valverde e Jude Bellingham. O Bellingham que teve um pequeno problema nas costas no último jogo, né? A gente viu imagens dele no banco de reservas depois dele sair de campo com um problema nas costas, mas parece que tá tudo bem, ele treinou com normalidade nessa sexta-feira. E o ataque deve ser formado por Brahim, Rodrigo e Kylian Mbappé, já que o Vinícius Júnior cumpre o último jogo de suspensão no Campeonato Espanhol. Depois desse jogo da La Liga, o Real Madrid viaja para a França para enfrentar o Brest na última rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões. Um jogo importante também para o Real Madrid, porque precisa vencer para ainda ter um mínimo de opções de estar entre os 8 primeiros classificados diretamente para as oitavas de final, mas o Real Madrid entra em campo contra o Brest, precisando vencer, e vamos ver a questão do saldo de gols para ver em que lugar da tabela de classificação o Real Madrid termina, para ver quem poderão ser os adversários no play-off da Liga dos Campeões. Esse jogo contra o Valladolid, em teoria, é um dos mais acessíveis para o Real Madrid dentro do Campeonato Espanhol, apesar do frio que deve fazer lá em Valladolid, já que o jogo é tarde da noite. É uma cidade onde faz muito frio e a gente está em pleno inverno europeu. Então vamos ver como é que o Real Madrid se sai nesse jogo, o último antes da última rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.